De acordo com a Bíblia Sagrada, a terra prometida, ao qual Deus prometeu ao povo de Israel, vai desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, conforme o Senhor prometeu ao patriarca Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 18. No entanto, atualmente o moderno Estado de Israel ocupa apenas uma pequena fração deste território, e mesmo assim, em alguns locais, a soberania israelense não é reconhecida por muitos países. Diante dessa situação, muitos podem fazer a seguinte pergunta: se Deus deu a terra de Canaã aos israelitas, por que há tantos obstáculos para que eles tenham controle sobre certos territórios? Claro que eu poderia explicar esta complexa situação sobre uma perspectiva geopolítica, mas essa não é minha função. Meu papel aqui é de elucidar tais assuntos segundo a visão bíblica. E quando nos debruçamos sobre o texto sagrado, encontramos uma coincidência interessante, um padrão que nos revela algo do qual podemos extrair uma reflexão referente às promessas de bênçãos que Deus tem para cada um de nós. E um leitor atento das Sagradas Escrituras pode facilmente constatar que a Bíblia menciona 2 lugares situados na Terra Prometida que foram comprados por certos personagens bíblicos e que hoje em dia se encontram em posse dos palestinos ou sob forte influência dos mesmos. Um destes lugares é a caverna de Macpela, comprada por Abraão, onde estão sepultados os patriarcas do povo judeu. O campo em que a caverna se encontra está situado na cidade palestina de Hebrom. Outro local é a eira de Ornã, comprada pelo rei Davi, onde ele edificou um altar dedicado a Deus e que posteriormente lá foram construídos os 2 templos de Jerusalém. E como todos sabem, atualmente lá se encontra o Domo da Rocha, um dos monumentos mais sagrados para os muçulmanos, o que evidentemente impede a construção de um 3º templo. Portanto, se trata de 2 lugares prometidos por Deus ao seu povo e que foram comprados por um alto preço, embora que inicialmente aqueles que venderam tais propriedades insistiram em concedê-las sem qualquer custo, mas tanto Abraão quanto o rei Davi recusaram a generosa oferta. No caso da compra do campo de Macpela, em que Abraão negociou a terra onde seria sepultada sua esposa, Sara, lemos no livro de Gênesis capítulo 23, versículos 7 ao 13, as seguintes palavras: Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela que lhe pertence e se encontra na divisa de seu campo. Peço-lhe que a cedam a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar minha mulher. E caso semelhante ocorreu no episódio da venda da eira de Ornã, conforme lemos em 1 Crônicas capítulo 21, versículos 22 a 24, que consta o seguinte relato: E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. E o que nos chama a atenção é a disposição dos antigos donos de transferirem gratuitamente suas propriedades a Abraão e Davi, pois tal generosidade está em sintonia com a providência divina, como se tal gesto fosse determinado pela mesma. Mas que a recusa por parte deles pode ser interpretada como uma demonstração de autossuficiência, sugerindo que naquele momento eles não dependiam da determinação de Deus para assegurarem a posse da terra. Em resposta a essa atitude insensata, o moderno Estado de Israel passou a não ter controle sobre ambos os territórios, apesar da aquisição de Abraão e Davi mediante uma grande quantia em dinheiro. E o que este fato tem a nos ensinar é que tudo aquilo que é prometido por Deus não pode ser antecipado ou garantido por nós. Isso apenas depende da vontade divina, pois a promessa de Deus não pode ser negociada. Do contrário, nós pagaremos um preço muito maior do que podemos imaginar.